Mensagem do céu. Vamos lá, queridos judeus messiânicos da semana. Era para ser ontem, porém, mas nós vamos hoje tratar um tema complexo, bem complexo, sobre o homem e a sua aliança com Hashem. Nós temos várias alianças. O Orochi Carlos trouxe uma mensagem importante no último Shabat. Ainda não levantamos no canal, mas eu espero hoje conseguir. Foi uma semana difícil da gente conseguir fazer as alterações necessárias para podermos levantar tudo no canal, mas hoje eu espero conseguir falar lá com a nossa editora que tudo corra bem, se o Eterno quiser e vivermos. Então, queridos, a questão do Eterno fazer você o propor a você uma aliança não quer dizer que você completou a sua aliança, né? A nossa aliança com ele tem uma aliança conosco, isso não quer dizer que nós tenhamos aliança com ele. Eu acho bastante interessante que o arco, né, que muita gente ainda dá para Deus a íris, né? Misericórdia, Senhor, nos perdoe em nome de Yeshua. O arco da aliança de Hashem com o homem, que as pessoas chamam de arco de íris, não é? Então, esse arco tem só meia parte, porque expressa a aliança dele conosco, não traz a nossa parte da aliança com ele. É uma incógnita se nós temos uma aliança com ele. É uma incógnita para nossas vidas. Continuamente eu creio que eu e você, por não vermos a parte da nossa aliança, se nós compreendemos que temos uma aliança com Hashem. O que é ter uma aliança com Hashem? É você fazer aquilo que a aliança dele compete e propõe à sua vida. Vamos ler lá, Judeus Messiânicos, Hebreus 6, 13 em diante, até o final. Vamos acabar o capítulo 6, se o Eterno quiser, em nome de Yeshua. Pois quando o Eterno fez a promessa a Abraham, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraham a promessa, pois os homens juram pelo que lhe é superior ao juramento. O juramento serve de garantia para eles, a fim de toda contenda. Por isso o Eterno, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Eterno minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Yeshua, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É um texto difícil de compreensão, com muitas nuances, que vai tratar sobre o véu que era colocado no rosto de Moshe, que nós vamos ver mais à frente. Não vamos tratar hoje sobre este véu, que não está falando da cortina, não é, queridos? Está falando do véu que Moshe, quando vinha falar com o povo, o rosto dele estava brilhando, ele cobria o seu rosto, ele colocava algo na frente do seu rosto, e isso acabou se tornando uma prática, do tipo assim: Moshe faz isso, todos nós vamos fazer também. Moshe, quando subiu na presença do Eterno, ele não sabia que o rosto dele estava reluzente. E aconteceu que, quando as pessoas viram o rosto, não prestavam atenção no que ele falava. Então Moshe cobriu o rosto com um lenço, ficou coberto o rosto para que as pessoas... Imagina, queridos, né? As pessoas ficavam olhando o rosto dele brilhando e não davam mais atenção para a palavra que ele trazia e que era a responsabilidade deles ouvirem. O Eterno tem alianças sobre a minha vida, sobre a sua vida, alianças imutáveis, alianças de salvação, alianças de cura, alianças de abençoar as nossas vidas para que nós prosperemos, não é? Então é muito importante que eu e você compreendamos que não existe apenas uma aliança de salvação. Mediante duas coisas imutáveis que são tratadas nesse texto. Quais são as duas coisas? É a impossibilidade que o Eterno minta, e a segunda é o juramento dele.
é claro que é impossível que, segundo aquilo que o Eterno coloca sobre nossas vidas, é impossível que o que o Eterno diga não se cumpra, porque a palavra dele não retorna atrás de modo algum. De modo algum o Eterno pode mentir. E nós temos aqui algumas colocações acerca da confiança que Abraão teve, independentemente daquilo que ele via com os olhos e sentia com o seu organismo. Queridos, é evidente que uma pessoa que está envelhecendo, que começa a perceber que ele não consegue mais manter ou sequer dar sequência à sua vida sexual, não é? No caso de Sara, havia cessado as regras, ou seja, é muito claro que ela não ovulava mais. Ela já tinha com certeza passado da menopausa e da pós-menopausa, quando o Eterno fez uma obra de restauração. Eles começaram a rejuvenescer, eles começaram tanto é que Abraão, ele posteriormente se une com uma concubina e tem vários filhos, ou seja, a virilidade dele, a força retornou a partir do momento que o Eterno mudou o seu corpo de um modo definitivo, não é? Então é importante que quando o Eterno se aproxima de nós, ele não vai jurar pelo que quer que seja, ele toma testemunhas. O Eterno, quando faz o juramento, ele toma testemunhas, não é? Ele coloca testemunhas para presenciarem aquilo que ele está fazendo. Todo juramento precisa ter testemunhas. A questão é, o Eterno faz uma aliança conosco. Nós estamos dispostos a fazermos uma aliança com Ele? Eu e você estamos dispostos? Alguma vez você chegou para o Eterno e fez uma aliança com Ele? Nós vamos ver Yaakov, quando ele sai e ele vai para uma terra, foge, na verdade, saiu fugido, tinha um cajado na mão, né? Tinha uma vara na mão, como ele fala, e ele chega num lugar e ele faz um pacto, ele faz um juramento com o Eterno. Ele faz um juramento: olha, Senhor, tudo que eu receber, eu estou saindo daqui dessa maneira, mas tudo que eu receber eu te darei o dízimo. Ele já sabia sobre isso. Abraão havia instruído o avô, havia passado isso para Isaac, e ele mesmo conviveu com o avô para saber acerca das coisas preciosas. E quantas pessoas, queridos, têm coragem de se verem numa situação onde não tem absolutamente nada e ainda propor ao Eterno que estarão entrando em um voto, em um acordo com Ele? Juramento, segundo o dicionário, é uma afirmação ou promessa solene que se faz invocando como penhor de sua boa-fé um valor moral reconhecido. É um compromisso solene pronunciado em público. Não existe um juramento que você possa fazer ao Eterno onde não tenhamos testemunhas. No caso de Yaakov, quem é que estava ali por testemunhas? Eu tenho certeza que aqueles malachim que ele viu naquelas escadas, eu tenho certeza que ele sabia que estava na presença de outros seres, os seres angelicais. Não tome você como se eles não tivessem a consciência de ter testemunha. O juramento, ele exige testemunhas, queridos. O juramento exige testemunhas, não é? E por isso que o casamento, nós temos pessoas ali que vão ouvir o homem dizendo: eu te desposarei, e todas as palavras que são ditas enquanto a mulher dá as 7 voltas em volta do seu marido, aonde ela está concordando e fazendo com ele uma aliança, não é? Nós precisamos ter noção do que é um voto, queridos. Como é que eu vou votar ao Eterno? Senhor, o Senhor me propôs uma aliança, eu sei que eu tenho eu vejo o arco, meio arco, então eu tenho metade da aliança e eu quero fazer a minha outra parte da aliança, que com certeza está escondida, oculta embaixo da terra, ninguém vê, mas o Senhor vê, não é? Ninguém vai saber que você fez uma aliança com o Eterno, não vai aparecer como o Eterno coloca a aliança dele perante todos os homens, mas nós temos de ter consciência. Por isso, para nós fazermos um voto com o Eterno, nós precisamos ter um preparo anterior. Eu e você temos que ter consciência do que nós estamos fazendo e termos testemunhas.
As Escrituras dizem, com Eclesiastes 5, 4 e 5, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam o Eterno. Cumpra você o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Mashiach fala isso, Matitiahu 5,37. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. É muito importante que nós tenhamos noção das consequências das nossas ações. Mishlei, Provérbios 20, 25. Uma armadilha é consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois do que fez o voto. Se você se consagrar ao Eterno, não retome para trás, não volte atrás, não recue naquilo que você se propôs a Ele. Cumpra os seus votos, faça a sua parte. Não diga ao Eterno, queridos, coisa terrível é nós dizermos: Pai, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, eu quero estar na tua presença continuamente. Acontece alguma coisa na sua vida, você simplesmente se afasta e se aparta da bondade de quem Ele é, da beleza da santidade dele. Queridos, nada pode mudar a minha relação com Hashem. Por isso que eu falo, amados, como é que são as suas relações? As suas relações pessoais falam muito de você. Você é daquele que abandona pessoas pelo meio do caminho, não é? Ou você é aquele que permanece, muitas vezes vai ser abandonado, mas não importa aquilo que façam conosco, importa o que nós fazemos com o outro. O Eterno não vai requerer de você quantos te abandonaram, Ele vai requerer de você se você abandonou pessoas. É isso que Ele vai requerer de você, não é? Então, quando nós chegamos ao Eterno, nós como herdeiros da promessa, versículo 17, por isso o Eterno, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. O Eterno, Ele fez um juramento, Ele colocou para nós essa oportunidade maravilhosa de entrarmos na sua aliança. Eu e você podemos entrar nessa aliança. Esse refúgio secreto que nós temos, que é Mashiach e Yeshua. Nós temos um refúgio secreto não visível aos homens, não é algo feito por mãos humanas e nem pode se suster nada feito por mãos humanas, queridos. Não é o fato de alguém estar fez um refúgio ou fez um bunker, não é? Imagina, a pessoa fez lá um bunker, não sei aonde, caiu um meteoro num bunker, não é? Então, amados, o refúgio que nós temos é Mashiach e Yeshua, é a beleza que o Eterno propôs para a nossa vida por meio de uma pessoa como eu e como você, com sentimentos. Mashiach, se você segurar a mão dele, ele sente que você segurou a mão dele. Se você abraçá-lo, ele sente que você está abraçando, não é? Se os seus cabelos enroscarem na barba dele, ele pode puxar com a mão porque dá uma coceirinha. É importante vocês compreenderem que Yeshua é uma pessoa. Segurem o cabelo, queridos, na hora. Mulheres que têm o cabelo solto, né? Ó, Santo de Israel. Então, queridos, é importante que você tenha entendimento, você possa compreender porque nós é que temos de fazer a outra parte dessa aliança. Nós é que temos de colocar à disposição de Hashem aquilo que Ele se propôs à minha vida. Então é como um pedido de casamento, onde você tem de aceitar e cumprir a sua parte. Nós temos um forte alento, nós já corremos para o refúgio que é Mashiach e nós lançamos mão da esperança que nos foi proposta e acaba sendo a âncora da nossa alma no meio de um mar revolto, não é? Seguro e firme que penetra além deste véu, além do véu que é colocado sobre o rosto, além também, é claro, da cortina. Nós temos duas cortinas no templo, ali também na parte que pertence ao Kadosh HaKedoshim, aonde você tem uma cortina que dá entrada para o Santo dos Santos e você tem uma outra cortina que dá entrada para a parte onde se encontra a arca, o lugar santíssimo, não é? Então é importante que eu e você compreendamos que fomos convidados para penetrar neste segundo espaço também, aonde Mashiach
penetrou para levar o seu sangue. Com qual objetivo? De ouvir o Eterno. O objetivo de que o Eterno deseja que você entre nesse lugar, aqui nessa terra, o lugar que nós podemos penetrar dentro, aonde se encontra a arca, é que você possa ouvi-lo no lugar aonde ele determinou que ele falaria com o homem. O Eterno quer se comunicar com você. Mashiach, ele é o precursor por todos nós. Se tornou sumo sacerdote para sempre, mas ele abriu acesso para que eu e você possamos nos aproximar. Essa paraxá, que justamente trata da última, a última paraxá que nós tivemos, a paraxá da semana passada, ela vai tratar exatamente disso. Ela vai tratar da parte que nós chamamos de propiciatório. O propiciatório. O Eterno disse que era naquele lugar que ele falaria com o homem. Não é? O desejo dele de comunicar-se comigo e com você, o desejo dele de... ele criou um caminho. Quando nós rompemos a relação com ele, a nossa primeira aliança, a aliança que estava nas mãos de Adão, que era diferente das demais alianças. A aliança de Adão não era uma aliança de salvação antes dele pecar. O Eterno tinha uma aliança com Adão e não era de uma aliança sobre a vinda de Mashiach. Não existia nenhum pecado, não existia propósito disso, mas havia uma aliança do Eterno com relação à vida de Adão e a vida da sua esposa. É muito importante que você tenha esse entendimento. Quais são as bases e os princípios da aliança que existia com relação a Adão e a sua esposa? Nós não sabemos. Porque eles na virada do dia se encontravam com ele, caminhavam com ele, ouviam suas instruções e viam seus maravilhosos feitos. Hoje a nossa comunicação é exclusivamente oral. O Eterno apenas nos vê por meio do nosso falar, das nossas intercessões. Shemot, Êxodo 25, vamos lá. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Fará 2 querubins de ouro. Ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório, e 1 querub numa extremidade da parte de um lado e outro da outra extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubim nas 2 extremidades dele. Os querubim estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Então eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti em cima do propiciatório, no meio dos 2 querubim que estão sobre a arca do testemunho, e ali falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar aos filhos de Israel. Esse texto que nós estamos lendo de Judeus Messiânicos diz que o Eterno quer levar eu e você para este lugar, que Yeshua foi, primeiramente, entrou, colocou o sangue nesse lugar, e o Eterno quer que nós entremos nesse lugar espiritual onde Yeshua colocou esse sangue, e que está acessível para as nossas vidas, para que nós possamos ouvir o Eterno falar conosco. Queridos, é de fundamental importância a nossa aliança com Hashem para que nós possamos ouvi-lo. Outra coisa, amados do meu coração, a promessa que o Eterno tem, eu não estou falando acerca das alianças que concernem a nossa salvação, a nossa estabilidade no Mashiach, aos presentes imutáveis que nós recebemos no Santo de Israel. Não, eu estou falando para você do seu chamado. O seu chamado é uma aliança exclusiva. E quando o Eterno chama nossas vidas para fazer alguma coisa, Ele também vai te capacitar. Você não tem como criar um chamado para si. Ah não, eu vou começar a dar tiro para tudo quanto é lado. Desculpa o termo, queridos, mas muitas pessoas fazem isso. Elas não veem o favor do Eterno, não têm a provisão para fazer determinada coisa, não têm aptidão para realizar determinada coisa, mas as pessoas resolvem que elas vão fazer alguma coisa sem o Eterno ter chamado. Não é esse tipo de coisa que eu estou dizendo a você. Eu estou falando quando o Eterno te coloca um chamado no seu espírito. Quando Moshe
foi e matou o egípcio, eu tenho certeza que aquele chamado já estava ativo dentro de si. Moshe, ele tinha sido capacitado para cuidar, para zelar das obras concernentes a um povo, no caso do Egito. Mas o Eterno tinha chamado, no mesmo chamado, para capacitá-lo a cuidar de um povo. E esse povo, para ele ser treinado, ele teria de passar 40 anos cuidando de um rebanho de uma outra pessoa, que é o caso de Itro, seu sogro. Moshe cuidava do rebanho de Itro, deixando claríssimo que aquele homem com idade avançada, ele tinha cunhados, ele tinha homens que podiam fazer aquele feito, mas ele dedicou desde o começo, quando ele casou com Zéfora, com Zípora, ele ficou cuidando do rebanho do seu sogro em compromisso. Ele deveria ter o seu próprio rebanho, mas ele nunca deixou de cuidar do rebanho do seu sogro. Moshe, ele era capacitado para cuidar daquilo que não lhe pertencia. Você é capacitado para cuidar daquilo que não te pertence? Porque essa é uma característica que existe na vida de uma pessoa para que ela possa ser chamada pelo Eterno. Se a sua vida se destina apenas a cuidar do que você tem, do que você possui, vai ser muito difícil você ouvir qual é o chamado do Eterno na sua vida. E isso dá sinais, queridos. Dá sinais, não é? O meu chamado, eu compreendi o meu chamado, não é? Eu tinha 19 anos de idade, quando o Eterno me chamou, eu comecei a trabalhar, na verdade, com gangues na região da Penha, gangues que existiam naquele período, quando eu tinha 19 anos de idade, e eram tudo meninos, posteriormente o Eterno me chamou para cuidar literalmente de meninos de rua, de crianças em situações de risco. Posteriormente o meu chamado foi amplificado e eu passei por um período de estacionar. Eu tive um estacionamento muito grande na minha vida, né? O período da morte do meu filho, eu realmente parei, eu passei por um grande estacionamento na minha vida. Mas mesmo nesse estacionamento, os problemas não deixavam de vir para que eu pudesse intervir na vida de outras pessoas. O meu chamado, ele nunca se desvaneceu na minha vida, mas eu nunca tive as coisas minhas como minhas. Tudo que o Eterno colocava nas minhas mãos, eu sabia que não me pertencia. Quando eu entrei na Rede Record, com o programa Vila Esperança, naqueles papéis, numa pastinha, uma coisa simples, eu não tinha uma apresentação, eu não tinha um vídeo, eu não tinha absolutamente nada. Eu tinha uma ideia, era tudo que eu tinha nas minhas mãos. E quando eu entrei ali, que eu esperava que eles iriam produzir, não que eles iam me chamar para produzir aquilo, eu estava ali no meu coração, sabendo que aquele projeto não me pertencia, não veio por mim, não era meu, e aquilo tudo pertencia ao Senhor. Todas as coisas que eu recebi, ainda que nós sofremos um dano muito grande de ter perdido no roubo a produtora no ano 2000, a maior produtora de São Paulo, mas todas as coisas que vinham às minhas mãos, queridos, eu nunca senti, por exemplo, nós tínhamos muitos veículos, muitos filhos, nós tínhamos muitos veículos. Quando eu tive de vender todos os veículos, eu nunca soube que aqueles veículos eram meus. Quando nós tivemos de vender tudo, nossa casa, para sustentar os meninos, eu não me preocupava com aquilo, porque aquilo, na verdade, nunca foi meu. Eu nunca vi nada daquilo como sendo meu, não é? E graças ao Eterno que eu conheci um homem que pensa do mesmo modo, que os nossos bens são do Senhor, não é? Porque tudo que esse homem recebeu durante todo o período da sua vida, todo o projeto de planejamento que ele fez, de aposentadoria, durante 26 anos de trabalho numa multinacional, ele colocou e dedicou ao Eterno e para cuidar de vidas. Qual é o seu chamado, meu querido, minha querida? Será que você, por exemplo, eu olho claramente algumas pessoas como eu vejo dons na vida da família do Orochi Caio, eu vejo dons na vida da família do Orochi Anderson, na vida de cada uma das pessoas eu consigo ver os dons maravilhosos que estão aqui a serviço de Hashem. Eles colocaram esses dons, esses talentos, e eu não tenho dúvida, porque aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você tem prazer em realizar. Ele te capacita. Ele capacita a gente naquilo que Ele nos chamou. Moshe vai cuidar de um povo que não era dele. Ele mesmo fala isso no começo. A gente pode ficar meio arredio, não é? Senhor, eu parei tudo isso para...
Eu trouxe ao colo, eu dei de mamar para essas pessoas, para eles falarem para mim, me dá carne, me dá água, me dá isso, me dá aquilo, não é? Mas Moshe é aquele que tinha um pacto com ele. Moshe nunca esteve sozinho. Mas talvez todo aquele povo, unido no meio de um deserto, lamentavelmente pudessem provar da solidão. Para que reino, queridos, você tem semeado? Para que universo você tem existido? Será que a outra parte da aliança que foi feita com a sua vida, você fez essa aliança, a outra parte da sua aliança? Como o Eterno pode hoje ter com você renovada a aliança que Ele fez lá atrás sobre as nossas vidas, vidas dos nossos pais, se nós não aceitarmos a outra parte de responsabilidade de fazermos uma aliança com Ele? Eu oro para que o Eterno fale ao seu coração, queridos. Eu não peço para você fazer uma aliança sem responsabilidade de modo nenhum. Mas eu oro para que você se prepare com jejum, se prepare. Se você votar a Ele algo, cumpra. Se você votar a Ele, Pai, a minha vida será para dedicar ao Senhor. Os meus bens serão teus. A minha existência será para viver para o Senhor, para cuidar de almas, para cuidar de vidas. Meus queridos, é só você e mais ninguém sabe se você tem capacidade de cumprir isso. Esse mundo, queridos, ele nos parece real, mas ele não é real. Real é a nossa eternidade. Esse mundo é um sopro, onde nós temos de fazer boas escolhas. Será que você vai entrar no Santo dos Santos, atrás do Rabi Melech HaMashiach, e você vai poder ouvir as palavras de Hashem sobre você? Meu desejo sincero e oração é que você esteja nesse lugar sagrado, ouvindo tudo que Ele deseja compartilhar com a sua vida, seu chamado, o lugar onde você vai ser feliz e o lugar onde a tua vida vai ser preenchida em todas as áreas, se você se permitir ser conduzido pela Ruach HaKodesh. Não é pela céu, não é por profetas, não. Dirigido pela Ruach HaKodesh. Só o Eterno pode dizer para que você nasceu. E que você se contente com o seu chamado. Não diga a boca porque não sou olho, não digo olho porque não sou ouvido, não digo ouvido porque eu não sou pés, não digo os pés porque eu não sou mão. Se contente com o seu chamado. Grande coisa e grande poder tem servirmos ao Senhor com contentamento. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nos ensine, Pai, nos ensine a votarmos ao Senhor, entrarmos em aliança contigo e não recuarmos. Coloco diante de Ti, Pai, todas essas pessoas que estão atravessando enfermidades, situações de risco como a Cristiane. Coloco, Pai, a vida dessa preciosa que está junto aí com a Graziela, que o Senhor possa guardá-las em nome de Yeshua, dar-nos da sua guarida. É o que eu te suplico. Entra com a tua boa mão sobre nós, Pai. O Senhor nos tem feito bem e que nós tenhamos um Shabbat Shalom, onde a tua presença permaneça nesse lugar. E se o Senhor, Pai, se o Senhor nos fortalecer, nós verdadeiramente seremos fortalecidos. Evita, Pai, que o nosso Pêssar seja afetado por causa de decisões políticas. Nos ajude, por amor da tua misericórdia, a estarmos protegidos embaixo da autoridade Mashiach. É o que eu te suplico. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.